pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel de Barros Matos e hoje falarei sobre a burguesia na Idade Média e como o comércio criou a burguesia. A burguesia veio do burgo, que eram as pequenas cidades na Europa, antigamente, que eram cercadas por muros. Mas eles só vieram por causa das feiras, que as feiras foram crescendo com o comércio e acabaram se chamando burgos. Dentro do burgos moravam os burgueses, aqueles que faziam as transações comerciais e o comércio. Com isso, a burguesia ganhou espaço e enriqueceu e queria mobilidade social, coisa que era impossível na época, porque antes, quem nascia rico morria rico, quem nascia pobre morria pobre. E antigamente, o conceito de burguesia era aquelas pessoas que trabalhavam, os artesãos, aqueles que vendiam, trocavam, comercializavam. E com o passar do século, a burguesia mudou, o conceito de burguesia mudou, porque agora o conceito é de donos capitais, aqueles que têm muito dinheiro. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre como era o comércio na Idade Média. Era uma atividade bastante limitada e difícil. Naquela época, era bastante comum você encontrar diversas roupas e alguns alimentos. Durante um longo período, o comércio medieval foi uma atividade errante no qual o marcador seguia rotas do produtor, em feiras, mercados e etc. Naquela época, havia uma grande chance de você ser vítima de um roubo, pois as pessoas não se importavam com a segurança dos lugares. E também, a maioria das pessoas viviam do comércio, comprando e revendendo produtos. Bom, letra de câmbio. O que era letra de câmbio? Bom, letra de câmbio foi uma invenção criada por alguns burgueses comerciantes. Por quê? Porque muitos comerciantes da época medieval tinham que viajar de um feudo para o outro. E nessa viagem, muitos eram assaltados, porque as estradas não eram seguras. E aí o que acontecia? Os ladrões roubavam todo o dinheiro dos comerciantes. E aí, tipo, o cara lá, o banqueiro do feudo do destino, não tinha, porque o comerciante não tinha nada para trocar. Então ele ia perder o emprego dele, já que não tinha nada para fazer, que eles tinham sido roubados. Então, alguns comerciantes decidiram criar uma espécie de cheque, a letra de câmbio. Mas o que era a letra de câmbio? Bom, a letra de câmbio não era nada mais nada menos que um cheque assinado pelo comerciante que queria trocar o dinheiro do feudo do destino. E para isso ele tinha que assinar. E mesmo que o ladrão roubasse o cheque, só quem podia pegar o dinheiro no feudo do destino era o comerciante, porque ele que tinha sido assinado aquela cheque. Muito obrigado, gente. Oi, bom dia, meu nome é Toyek e hoje eu vou falar sobre universidades da Idade Antiga. Bom, o nome de universidades vem de universitas, participavam das universidades. Embora a educação superior já existisse na Antiguidade Clássica, foi no século XII e XIII que a instrução transmitida de professores e estudantes passou a ser organizada e sistematizada em instituições permanentes de ensino. As universidades da Idade Média permitiam, dentro de suas dependências, o livre pensamento e ideologias. Nessa época existia a Faculdade de Artes, Medicina, Direitos e Tecnologia. Todas as aulas eram ministradas em latim, assim como grande parte das obras escritas eram criações eclesiásticas, isto é, que nasceram em iniciativa da Igreja Católica. As universidades serviram ainda como campo de conquista do crescimento da burguesia, que vinha se fortalecendo. Os filhos dos burgueses iam para escolas e universidades que davam formação para ampla ou de caráter técnico. Os burgueses buscavam formar seus filhos em áreas como medicina, artes, direitos, filosofia, arquitetura e matemática, além do seu aperfeiçoamento da língua falada em determinado lugar. Muitos burgueses também direcionavam os estudos dos filhos para que estes continuassem o negócio da família, das áreas do comércio ou finanças. Bom, é isso por hoje. Tchau, gente!
Meu nome é Gabriel e hoje eu vim apresentar meu trabalho. Como a crise do século XIV afetou no comércio da época. A crise do século XIV foi marcada por acontecimentos negativos, sendo a fome, a guerra e as revoltas sociais e a peste negra. Todos esses fatos trouxeram a morte para a população dessa época. A fome aconteceu principalmente por mudanças climáticas, resultando em colheitas perdidas, gerando a fome. Entre o período da fome, ocorreram as revoltas sociais, ou jaqueris, que foram gerados a partir da diminuição da quantidade de alimentos, na miséria dos campos e excesso de impostos. As guerras causaram o aumento da violência e aumento de miseráveis. Por outro lado, a guerra trouxe o avanço da tecnologia e novas armas, como o canhão. A guerra de maiores destaque foram a Guerra de Duas Rosas e a Guerra de 100 Anos. A peste negra foi uma doença transmitida por ratos que tinham uma pulga. Ela intensificou a desordem na Europa, pois destruiu governos, ampliou a fome e intensificou a violência. Foi estimado que a peste negra matou mais da metade da população. Aí você me pergunta, e como a crise do século XIV afetou no comércio? Eu te respondo, a crise do século XIV afetou na falta de moeda, quando voltou a ser fonte de riqueza. Não tendo metais preciosos, a moeda ficou escassa. Felipe o Belo, rei da época, tentou amenizar a situação misturando outros metais na moeda. Tendo a moeda misturada com outros metais, os comerciantes que já tinham aumentado o valor, aumentaram ainda mais, assim causando a fome, que muitas pessoas iam morrer de fome.